Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, vitória do Flamengo sobre o Bragantino e o Flamengo sonhando com o título brasileiro. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. E claro, se você puder ou quiser me ajudar, virar membro aqui do canal do VSR, fazer a sua assinatura no canal do VSR, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, você faz a sua assinatura e tem acesso aqui a mais conteúdo em um dos 3 planos de membro aqui do canal. Estou gravando esse vídeo depois da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino no Maracanã, num dos grandes jogos desse Campeonato Brasileiro, tá? Um jogo muito bem jogado, intenso o tempo todo, em que o Braulio da Silva Machado teve uma arbitragem boa, em que ele deixou o jogo funcionar, não parou o jogo a todo momento. Um jogo muito intenso, em que os dois poderiam ter vencido, né? Poderiam ter vencido. O Bragantino também teve muitas oportunidades, teve um bom volume de jogo, mandou bola na trave quando o jogo ainda estava 0-0, teve um começo de jogo melhor, depois o Flamengo equilibrou do meio para o fim do primeiro tempo, e um jogo em que os dois times batalharam demais pela vitória, né? O Bragantino, eu fiz algumas críticas ao Bragantino depois do jogo contra o São Paulo, até no próprio jogo contra o Botafogo, em que acho que faltou ali postura de quem acreditava em ser campeão para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino, contra o São Paulo, um jogo que ele poderia assumir a liderança do campeonato, uma derrota em que o time não conseguiu ter agressividade, ter imposição de quem está brigando pelo título. Quanto o Botafogo também, tem um começo forte, depois cai muito no jogo e vai empatar na empurrança lá. Mas hoje o Bragantino fez um grande jogo, E do lado do Flamengo, um Flamengo que se recusou a empatar. E esse se recusou a empatar passa muito pelos jogadores e passa muito pelo técnico Tite também. O Tite foi muito bem no jogo de hoje, seja na administração dos minutos do Pulgar, né, que jogou 70 minutos lá em Quito, na terça-feira no jogo do Chile, na derrota do Chile para o Equador. Então ele sabia que precisava, que se ele queria usar o Pulgar não poderia ser o tempo todo. Então ele armou um time ali com uma capacidade boa de encorpar no meio campo, um time em que conseguiu resistir, mesmo dando muito campo para o Bragantino no começo da partida, depois foi crescendo. Ele foi muito efetivo nas substituições, tanto que ele tira Mateuzinho com cartão amarelo e Luiz Araújo no intervalo para a entrada, aí sim, do Pulgar, e melhora demais o time. Depois, quando o Flamengo, depois de tentar, cai já no jogo, ele faz outras mudanças, e aí sim, ele é muito corajoso, né? Tirando o Thiago Maia, que também já tinha cartão amarelo, não fez um grande jogo, para colocar o Bruno Henrique, trazendo de volta o Gerson para volante. Gerson começa como segundo volante, vira a ponta pela direita quando sai o Luiz Araújo, volta a ser volante, segundo volante, e um Flamengo que cresceu muito de produção, boas escapadas do Bruno Henrique pelo lado direito, e aí até uma novidade, né, o Tite usando o Bruno Henrique pelo lado direito, como tinha usado no Fla-Flu também, e o Bruno Henrique dá ali uma dinâmica pro Flamengo nas arrancadas pelo lado direito, até o Bruno Henrique começar a jogada do gol, né, que é uma jogada em que ele arranca pela direita, dá a meia trava, espera o Arrascaeta chegar, e aí o Pulgar se apresenta para o jogo, o Arrascaeta lança para ele na direita, o Pulgar, já entendendo que o Arrascaeta faria o movimento do facão, rola para trás e o Arrascaeta faz um golaço, né? Ele está cercado por 2 jogadores do Bragantino, chega antes para tirar dos jogadores com o pé esquerdo e depois, tendo com a perna direita o gol aberto, ele dá de bico, fugindo do Cleiton, bola bate na trave e entra. Foi um golaço do Flamengo, um golaço. E que acho que acabou quebrando um equilíbrio de um jogo muito bom e que a verdade poderia ter ido para qualquer um dos dois, né? Se o Bragantino fosse quem, ao invés do Flamengo, e eu acho que era aquele típico jogo que quem sai na frente vence, né? Era o típico jogo que era tão equilibrado, tão intenso, tão disputado, que quem sai na frente, a chance de ganhar é muito grande. Se o Bragantino saísse na frente na cabeçada do Sacha, que foi na trave, depois o Mosquera perdendo um gol muito próximo da meta, chutando para o alto, se sai o gol ali, o Bragantino ia ganhar, ia ser ok também,
porque o jogo foi muito bom. E aí eu queria falar de 3 nomes. O primeiro, do Arrascaeta, que sem dúvida, quando eu digo há muito tempo que o Arrascaeta, na minha opinião, é o melhor jogador em atividade na América do Sul, eu falo isso tem um tempinho já, eu falo isso tem uns 2, 3 anos já. Eu digo, para mim o Arrascaeta é o melhor jogador em atividade na América do Sul. Nem sempre ele tá bem, ele tem problema de lesão, tem problema de desfalcar o time e tudo, mas para mim, de recurso, na América do Sul, o Arrascaeta é que agora tem o Suárez também, né, mas enfim. Mas tirando o absurdo que é o Suárez na parte técnica, né, então assim, o Arrascaeta então vou botar lá o segundo melhor jogador em atividade na América do Sul. Acho que o primeiro é o Suárez, né, para ser justo, por recurso, por qualidade. O Arrascaeta ali é o segundo, antes do Suárez chegar, o Arrascaeta era o melhor em atividade. Então, e o Arrascaeta tá ali para isso, né? Hoje, claramente, se poupando um pouquinho, né? Trabalhou ali até pelo desgaste da viagem, ele tinha jogado só 10, 12 minutos, 15 minutos, sei lá, com os acréscimos no jogo do Uruguai, mas hoje ele deu ali uma poupada, mas no segundo tempo, que precisou ele estar mais próximo do gol, apareceu jogando bem, articulando bem as jogadas e fazendo um golaço. O outro jogador é o Pulgar, né? Hoje, no período do Tite, acho que está muito claro que o Pulgar é o jogador mais importante do Flamengo na era Tite, nesse período do Tite. Tite chegou a 8 jogos, né? Com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Pulgar é o jogador mais importante, porque ele é o jogador que contribui na parte defensiva, mas é o jogador que arrisca o passe. Para quem acompanha aqui o canal, durante a era Sampaoli, eu falava muito dos jogadores que tinham medo de dar um passe mais arriscado, porque sabiam que o Flamengo na recomposição era muito ruim, então os jogadores eram mais conservadores. O Pulgar é o jogador que não tem medo de dar o passe. E não tem medo de se apresentar. Então você vê várias metidas de bola que ele recebe em zona perigosa e ele arrisca o passo mais forte, ele arrisca a progressão, ele arrisca romper linhas e aparecer na frente, como no lance do gol. Então o Pulgar é, para mim, o jogador mais importante do Flamengo nesse período de recuperação com o Tite. E o terceiro é do próprio Tite, né? Eu sou um fã do Tite. Quando o Tite foi contratado, falei que era o que o Flamengo precisava. E, aos poucos, acho que o Flamengo ainda pode render muito mais na mão do Tite, muito mais, mas já está muito claro que o Tite consegue, aos poucos, dar o padrão de equilíbrio que o Flamengo não tem há muito tempo. Talvez o Flamengo não tenha tido nem na era do Dorival Júnior, por exemplo, que o time do Dorival Júnior jogava, produzia mais, mas também corria mais riscos. Acho que o Flamengo ainda com o Tite vai caminhar para correr menos riscos ainda. Mas a gente já viu um equilíbrio de um time que é bom na bola aérea, de um time que é bom correndo para trás, de um time que é seguro na saída jogando, e às vezes e nem é o principal do Tite nessa saída construída desde atrás, mas você vê muita segurança. Então, assim, o trabalho do Tite, eu não sei como vai terminar neste Campeonato Brasileiro, mas é um trabalho que acho que nasce como a gente imaginava, dando ao Flamengo um equilíbrio que o Flamengo não teve nos últimos anos, acho que nem quando ganhou Copa do Brasil e Libertadores com o Dorival Júnior. E aí, em termos de campeonato, eu continuo achando o que eu achava, né? Eu acho que é tarde para o Flamengo reagir no campeonato, e agora acho que está muito claro que é tarde, porque com o empate do Botafogo com o Fortaleza na noite desta quinta-feira, agora o Palmeiras oficialmente só depende de si para ser campeão brasileiro. O Palmeiras tem 62 pontos, o Botafogo tem 61 e o Flamengo tem 60. Então, o Palmeiras ganhando todos os jogos, o Palmeiras é campeão brasileiro sem depender de nada. O Flamengo tem chance de ser campeão? O Flamengo pode acreditar em ser campeão? O Flamengo tem que sonhar em ser campeão? Sim, sim. O Flamengo tem que acreditar. É obrigação dos jogadores do Flamengo acreditarem. É obrigação dos jogadores do Flamengo sonharem. E o Flamengo sonha com o título brasileiro. Mas a meta do Flamengo para esses 4 jogos tem que ser ganhar os jogos.
e depois ver o que vai acontecer. Porque eu continuo achando que o Palmeiras tem muitos elementos para ser o campeão. Os jogos do Palmeiras são jogos, por contexto, muito favoráveis ao Palmeiras. Palmeiras joga com Fortaleza na próxima rodada, no Castelão. É o jogo mais arriscado, pelo menos até antes da última rodada. Mas acho que o Palmeiras sólido, um Palmeiras precisando ganhar, eu acho que eu vejo o Palmeiras como favorito. Depois tem 2 jogos em que o Palmeiras é amplamente favorito, América Mineiro e Fluminense no Allianz Parque, em casa. E depois ele fecha contra o Cruzeiro, que aí a gente precisa entender como seria esse fechamento contra o Cruzeiro, porque varia muito. O Cruzeiro deve jogar sem torcida, segundo a decisão preliminar do STJD. E aí tem que ver o que o Cruzeiro vai estar precisando. Vai estar precisando de um milagre? Vai estar precisando de uma vitória simples para fugir do rebaixamento? Já vai ter caído? Já vai ter se salvado? Tudo isso é muito diferente às análises. Então, eu continuo achando que acreditar enquanto análise de cenários, acreditar no título do Flamengo, eu acho bem difícil. Mas quem está dentro do Flamengo, jogador, comissão técnica, departamento de futebol, tem que acreditar no título. E acreditar no título passa no discurso simples. Eu não vou pensar em ser campeão ou não, eu vou pensar em ganhar os 4 jogos. Porque ganhando os 4 jogos, o Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro. Aí vai ver o que vai acontecer. Se o Flamengo ganhar os 4 jogos, ele obrigatoriamente precisa que o Palmeiras perca 3 pontos, pelo menos 3 pontos, e torcer para que o Botafogo perca pelo menos 2 pontos. Então, o Flamengo está 1 atrás do Botafogo e 2 atrás do Palmeiras. Só que o Flamengo leva desvantagem no Palmeiras no saldo de gols. E é muita diferença, muita diferença. O saldo são 12 gols de saldo a favor do Palmeiras. Então, assim, o número de vitórias iria empatar e aí o Flamengo teria que tirar 11 gols de saldo nessa brincadeira. Então, assim, é muito difícil, Então, a missão do Flamengo é, acreditar no título, sonhar com o título. Porque quem está dentro do Flamengo tem que sonhar. E depois ganhar os 4 jogos e ver o que vai acontecer. Botafogo ainda está vivo no campeonato, apesar do momento complicadíssimo. O Botafogo precisa ganhar os seus 4 jogos e torcer para o Palmeiras não ganhar um deles. Já serve para o Botafogo, já serve. Então, assim, e o Palmeiras, para mim, é o grande favorito a ser campeão brasileiro. O Palmeiras precisa ganhar os 4 jogos. É oficial que o Palmeiras só depende de si. É isso. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Quem você acha que será o campeão brasileiro? Diz aqui embaixo. Como é que você está vendo o Flamengo nessa briga? Diz aqui embaixo. E como é que você vê aí o Red Bull Bragantino, o Grêmio, Atlético Mineiro nessa reta final também? Vamos debater sobre a reta final do campeonato clicando aqui embaixo. Aqui embaixo nos comentários. O resto do like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E claro, se você quiser, vire membro do canal do VSR clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.